Você é aquele tipo de estudante que estuda 10, 12, 14 horas por dia e mesmo assim sempre está se esquecendo dos assuntos, sempre está se esquecendo daquilo que precisa mais decorar, daquilo que você precisa fixar para uma prova, daquilo que você precisa aprender para não ficar de recuperação. E isso acontece, pessoal, porque muitas das vezes você ainda não sabe a maneira correta de se revisar. Mas nesse vídeo eu trouxe a solução para você nunca mais se esquecer aquilo que você estudou. Eu vou te apresentar o Anki, pessoal, a principal ferramenta de estudo e de revisão que você pode utilizar para nunca mais se esquecer dos assuntos que você estudou. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como eu utilizo ele na prática e como você também pode utilizá-lo para melhorar os seus estudos e fixar cada vez mais os assuntos que você está aprendendo. Então vamos ao que interessa, pessoal. Bom, o Anki, pessoal, ele nada mais é do que a principal plataforma de revisão. Existem várias e várias plataformas, vários e vários aplicativos, mas o Anki ficou conhecido como a principal delas. E como o nome já diz, ela é uma plataforma, ou seja, um aplicativo destinado exclusivamente para revisão. Ele não serve para nenhuma outra coisa além da revisão. E qual é a principal funcionalidade dele? Pessoal, ele trabalha por meio do que a gente chama de flashcards. Então, o que ele vai fazer? Você basicamente vai colocar uma pergunta dentro da plataforma e ela vai apresentar essa pergunta para você conforme a sua curva de esquecimento. Portanto, se você colocou uma pergunta no dia 1, quando for no dia 7, essa mesma pergunta vai aparecer e a sua tarefa é respondê-la da maneira correta. E se você acertar, possivelmente ele vai apresentar essa pergunta no dia 14 e você vai ter que saber respondê-la. Se você acertar, ele vai apresentar no dia 21 e você terá que respondê-la corretamente. E assim por diante, ele vai lhe apresentando as perguntas várias e várias vezes até você realmente dominar aquele assunto. E à medida que você vai errando as perguntas, os seus dias eles vão sendo cada vez mais antecedidos. Ou seja, basicamente, se eu erro a pergunta aqui no dia 7, eu posso antecipar a pergunta para o dia 3 ou para o dia 4, para que você possa acertá-la e, portanto, recomeçar o seu ciclo de revisão. E assim você vai revisando as perguntas cada vez mais e aprendendo o assunto delas de maneira melhor. Então, como é que eu faço isso na prática, pessoal? Esse vídeo eu vou te mostrar como eu faço isso com qualquer assunto, desde o que eu estudo da faculdade até o que eu estudo dentro dos concursos públicos. Então, vou dar um exemplo. Aqui na matéria de informática, eu estava estudando os tipos de software. O que é que eu fiz? Eu basicamente coloquei uma pergunta singela, tipos de software, e coloquei a tabela ilustrativa com os tipos dele. Basicamente foi isso. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ser exposto a essa pergunta várias vezes e eu preciso responder ela da maneira correta. Então, quanto mais eu responder essa pergunta, mais dominante eu vou ficar sobre esse assunto. Melhor eu vou dominá-lo. E quanto mais vezes eu reviso, melhor eu fico. Esse é o propósito do aplicativo. E aí você pode brincar com isso aqui e fazer a pergunta da maneira que você ache melhor, fazer as respostas da maneira que você ache melhor e da maneira que você acha que melhor funciona para você. Não tem uma tática milagrosa, não tem um mistério. Você basicamente vai utilizar a ferramenta a seu favor. Portanto, aqui vai um conselho: não complique o Anki, não complique as ferramentas de revisões. Elas servem como uma ajuda para você dominar aquilo e não se esquecer mais. Então não se prenda a perguntas específicas, a respostas específicas, a como eu devo fazer. Faça elas da sua maneira. Veja, aqui eu coloquei tipos de software e eu não pesquisei. Eu não vi a maneira correta de fazer a pergunta. Eu não vi como que eu poderia fazer uma boa resposta. Eu simplesmente coloquei a pergunta,
peguei uma tabela que eu vi na própria questão que eu estava fazendo e coloquei aqui. E até hoje, pessoal, esse flashcard me ajuda a revisar quais são os tipos de software que eu preciso aprender. Basicamente isso. Vou dar outro exemplo aqui, já é de um assunto totalmente diferente. Aqui é o assunto da minha faculdade. E eu basicamente coloquei: qual é o tratamento da doença de Graves? Tionamina, propiltiracil, metimazol, radiodoblação ou tireoidectomia. Ou seja, eu basicamente fiz uma pergunta de meu apreço, uma pergunta e uma resposta de meu apreço. Ou seja, que eu fizesse entender o tratamento da doença de Graves da maneira que eu acho que deve ser aprendida. E não da maneira que outra pessoa acha, mas da maneira que eu acho melhor para ser aprendida. Então eu fiz a pergunta e fiz a resposta com base nos meus entendimentos, com base na maneira que eu acho mais adequada para aprender. E aí é uma trajetória. Quanto mais você faz Anki, melhor você fica, mais ágil você fica e você consegue adquirir um hábito no qual você consegue elaborar suas próprias perguntas, suas próprias respostas da maneira que você acha mais adequada para si mesmo. Então não tem não tem algo fixo aqui. Não tem uma regra específica. Você deve fazer aquilo que melhor funciona para você. É claro que certas coisas não valem a pena fazer um flashcard. Você não vai fazer um flashcard de uma coisa que você já sabe, por exemplo, porque você vai estar perdendo o seu tempo. Você não vai fazer um flashcard de algo que você já tem um domínio pleno. Você vai estar perdendo seu tempo. Se você está fazendo um flashcard, você não vai fazer ele para, por exemplo, decorar que 1 mais 1 é 2. Não faria sentido, você estaria perdendo tempo. Portanto, seja inteligente. Utilize para aquelas coisas que você possivelmente erra, para aquelas coisas que você ainda não domina, para aquelas coisas que você precisa decorar, ou seja, que você naturalmente não consegue aprender normalmente, você precisa decorar. E faça perguntas que você ache inteligente, com respostas inteligentes, que te façam pensar, que te façam recrutar o máximo de desconforto possível, para assim você poder se lembrar cada vez mais do assunto. Outro exemplo, pessoal, aqui de um assunto totalmente diferente, mas quais são os componentes do perfil biológico? Pergunta extremamente direta. Uma pergunta direta ao ponto. E aqui eu coloquei as respostas. O perfil biológico, também chamado de perfil antropológico, é um conjunto de informações. Ele tem 4 elementos essenciais: o sexo, a idade, a origem populacional e a estatura. Pronto. Esses 4 itens sempre aparecem no perfil biológico. Qual foi minha pergunta? Quais são os componentes do perfil biológico? Está aqui, os 4. Apenas isso, pessoal. Não compliquei, fiz uma pergunta direta, fiz uma pergunta que me fazia entender qual era a resposta e pronto. Se eu respondê-la da maneira correta, beleza, o aplicativo vai me mostrar a pergunta dias depois. Se eu souber respondê-la, beleza, vou ver essa pergunta dias depois. Se eu não souber, a pergunta vem antes, eu vou respondê-la mais vezes até aprender. Mas eu não soube isso aqui do nada. Eu não tirei essa pergunta aqui do nada. Isso aqui não é algo que eu já sei. Isso aqui é algo que eu errava várias vezes nas questões. E eu me vi na necessidade de fazer um flashcard. Isso aqui não é algo que eu já tinha um domínio pleno. Isso aqui era uma dificuldade que eu tinha. Portanto, pessoal, qual é o macete aqui? Primeiro, seja inteligente nas perguntas. Ou seja, não faça qualquer pergunta e seja inteligente nos filtros. Faça das coisas que você mais precisa saber. E não se prenda a regras, ou seja, não fique bitolado com as melhores perguntas, melhores respostas. Apenas faça do seu jeito. Apenas isso.
Faça as perguntas do seu jeito, da maneira que você ache melhor. E aí, qual que é a ideia? A chave para você aprender tudo isso aqui é, basicamente, adotar o hábito de fazer flashcards de maneira recorrente. Quando você adota esse hábito, você automaticamente consegue ter melhor memória, melhor fixação, melhor aprendizado. Por quê? Porque você está se forçando a lembrar daquele assunto várias e várias vezes. E quanto mais você se lembrar, mais você vai dominá-lo. Essa é a chave. Essa é a chave. E a partir do momento que você faz vários e vários flashcards, você vai ficando cada vez melhor em mais e mais assuntos. E outra pergunta que me fazem é: eu posso utilizar a IA para elaborar flashcards? Será que funciona? E pessoal, eu tenho uma opinião bem formada sobre isso aqui. Na minha opinião, depende, mas isso aqui tá mais para um não. E eu vou te explicar por quê. Pessoal, os flashcards eles já são uma ferramenta de facilitar o seu estudo, de otimizar o seu aprendizado. Você usa os flashcards para aprender melhor, memorizar melhor, fixar melhor. Então, os flashcards são uma maneira, pessoal, de reduzir o seu tempo de estudo, ou seja, otimizar o seu tempo de estudo. Então, a natureza dele já é essa, é facilitar o seu aprendizado, é otimizar o seu estudo. Então, para que você vai usar a IA para alguma coisa que já tem a tarefa de otimizar os seus estudos? Você estaria otimizando a otimização? Que tempo você quer economizar? Porque, veja bem, imagina o quanto você perde, o quanto você deixa de aprender quando você coloca uma IA para fazer seus flashcards. A IA não sabe quais são suas dificuldades, quais são seus erros, quais são as suas necessidades. Diferente quando você mesmo faz os seus flashcards, você está fazendo aquilo ativamente, está utilizando o seu cérebro, está trabalhando o seu sistema nervoso para construir suas próprias perguntas que serão respondidas com base nas suas próprias respostas. Então, é um benefício tão grande que você obtém fazendo seus próprios flashcards que uma IA ela teria mais um papel de atrapalhar do que de ajudar, na minha opinião. Eu não acho que o possível tempo que uma IA economizaria fazendo seus flashcards compensaria o tanto de aprendizado ativo que você perderia ao não realizar os seus flashcards por conta própria. Por quê? Porque para fazer um flashcard por conta própria, você precisa pensar na pergunta, pensar na resposta, elaborar ela, entender por que ela está certa, por que ela está errada. Então tem muitos nuances em cima da própria realização dos seus flashcards. Então, funciona. Pessoal, eu acredito que essa pergunta aqui, ela tem um valor extremamente subjetivo. Na minha opinião, vale muito mais você gastar ali 10, 15, 20 minutos a mais elaborando seus próprios flashcards do que deixando uma IA fazer por você. Porque você, ao momento que está fazendo seus flashcards, você está aprendendo, você está exercitando seu cérebro, você está melhorando a sua capacidade de sintetização de informações. Então, eu acredito que você mesmo fazendo seus próprios flashcards, você consegue um aprendizado mais eficaz. Beleza? Essa é só minha opinião. Bom, pessoal, e se você está no processo de passar em algum concurso público, em uma prova, em uma avaliação, vou estar deixando aqui na descrição, pessoal, o livro do William Douglas, Como Passar em Provas e Concursos Públicos. Se você está nesse processo de aprendizado, se você é concurseiro e quer passar numa prova, esse livro aqui é muito importante e muito bom. Qualquer aprovado que eu já conversei já leu esse livro aqui e diz que todas as dicas que estão dentro dele são de suma importância para você que quer aprender a estudar da maneira correta e quer principalmente, pessoal, ser aprovado. Então vou estar deixando o link dele aqui na descrição. Você não vai estar só se ajudando, ou seja, se ajudando a ser um estudante melhor,
mais disciplinado e mais próximo da aprovação, mas também vai estar ajudando nosso canal a crescer cada vez mais. Então, se você quer dicas de estudo, como estudar, como aprender, livro do William Douglas está aqui na descrição. E bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo se você já tinha ouvido falar do Anki e me diz aí se você já tinha o hábito de utilizá-lo todos os dias no seu estudo. É assim que eu uso o Anki todos os dias e é assim que eu aprendo cada vez mais os assuntos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.